Em um momento extremamente emotivo no podcast Sem Filtro, Daniel Pax não consegue conter as lágrimas ao falar sobre as duras palavras proferidas pelo pastor Anderson Silva. Rodolfo, o apresentador do podcast, também fica extremamente abalado. O trecho que você vai ouvir agora é um retrato de um homem profundamente abalado, tentando entender a agressividade de um líder religioso renomado. Ele expressa a dor de ser desvalidado e atacado em sua humanidade, algo que vai muito além da crítica e entra na esfera do desprezo pessoal. Quando vem um pastor, como Anderson Silva, tentar desvalidar você como ser humano, cara, eu vejo que o evangelho de Deus, brother, não tá sendo pregado, tá ligado, mano? E é uma pena porque as pessoas estão se perdendo, brother. Sim. Não é sobre você, é sobre ele. E é triste ouvir um pastor falar isso. Porque ele é um pastor renomado, mano. E ele falar que você é um fracasso em tudo que você fez. Cara, desculpa, cara. Ele não falou sobre você, cara. Talvez ele tenha medo de ser aquilo que ele tá refletindo nas palavras dele, sacou? Olá, meus irmãos. Não estou. Pelo contrário. Me sobe um alerta, uma preocupação com a vida desse rapaz. E peço a você até que esteja nessa noite reservando um tempo de oração pela vida dele, porque temo que isso não acabe muito bem e possa até no futuro promover um autoextermínio. Jesus sabe lidar com os seus inimigos, e se é assim que o homem quer tratar, depois que se sentou à mesa da vida e da verdade, a história prova que ou a pessoa é vencida como Saulo de Tarso foi, ou a pessoa vence a si mesmo, como Judas Iscariotes fez com uma corda. Ninguém zomba da igreja de Jesus e nem afronta a Jesus Cristo sem que Jesus tome pessoalmente as devidas providências. E aproveito essa situação para fazer algumas reflexões, não só sobre ele, mas aplicável à vida de todos nós. Esse rapaz não está fazendo e falando absolutamente nada que não seja contra ele mesmo. Esse rapaz, ele se odeia. Se odiava, se odeia e talvez sempre se odeie. Então nada do que ele faz ou nada do que ele fala tem a ver com a pessoa a qual ele fala. Seja um cristão, um pastor, Jesus Cristo ou a igreja, mas do ódio que ele tem a si mesmo, o descontentamento com a própria vida dele. Por isso temo que toda essa loucura que ele decidiu viver, lamentavelmente, possa terminar num autoextermínio. É absolutamente lamentável e me leva a ponderações fundamentais aí. Aí você deve estar se perguntando, pastor, o que seria esse ódio que ele tem a si mesmo? Esse rapaz, ele é um fracasso absoluto. Ele é um fracasso como pessoa, ele é um fracasso como cristão, ele é um fracasso como marido, ele é um fracasso como pai, ele é um fracasso como servo da comunidade humana, da comunidade de fé e do país. Ele não descobriu quem é, portanto não conseguiu fluir. Não vou te defender só porque você é meu amigo e eu tenho uma visão a seu respeito. Eu não queria ter causado isso em você, irmão. Daniel, primeiro, mano, você não é um fracasso. Deixa eu te falar. Tira a foto dele da tela aqui, por favor. Do Anderson Silva. Você não é um fracasso. Eu conheço você, meu amigo. Eu sei da sua luta. Eu sei da sua garra. Eu sei o pai que você é para seus filhos. De você não ter, de você comer sucrilhos na sua casa e você catar seus filhos e sair para passear. Eu convivi com você na sua casa. Eu vi o marido que você foi. Eu vi o artista que você é. Eu vi o crente que você é, cara. Você sabe tudo da igreja de ponta cabeça. O que esse cara falou de você não valida quem você é, cara. Não valida quem você é. Porque são pastores iguais a ele que faz muita gente sair da igreja. Porque Jesus nunca chamou ninguém de fracassado. Jesus, cara, nunca ensinou esse automachismo que ele tá fazendo e tá colocando assim, cara. Ao invés de ele te pegar na sua mão
e ensinar o verdadeiro amor de Jesus, ele tenta te minimizar como um cara dentro de uma sociedade, porque talvez ele projete em você os próprios medos. Talvez ele projete em você os próprios medos de não ser aceito por ser um cara que anda de moto, todo motoqueirão, com um monte de tatuagem na cabeça, armado porque é caque. A gente não sabe o que passa na cabeça dele, mas quando vem um pastor, como Anderson Silva, tentar desvalidar você como ser humano, cara, eu vejo que o evangelho de Deus, brother, não tá sendo pregado, tá ligado, mano? E tem muitos pastores que fazem isso, cara, e a igreja vai esvaziando por causa disso. E escuta um cara desse e fala, mano, eu vou pra igreja? O que esse cara tá falando, cara? Se eu for pra igreja, se eu me sinto um lixo, e eu vou pra uma igreja desse cara, o que eu vou ser lá, mano? O que eu vou ser na igreja desse cara? E é uma pena, porque as pessoas estão se perdendo, brother. Sim. Não é sobre você, é sobre ele. E é triste ouvir um pastor falar isso, porque ele é um pastor renomado, mano. E ele falar que você é um fracasso em tudo que você fez, cara... Desculpa, cara. Ele não falou sobre você, cara. Talvez ele tenha medo de ser aquilo que ele tá refletindo nas palavras dele, sacou? Você entende isso, brother? Sim, Rodolfo, Deixa eu te dar um abraço aí, porque, irmão... Eu amo você, sabe disso, né? Eu amo muito você, cara. Você sabe disso, né, mano? Eu sei das suas lutas, você tá ligado, né? Eu nunca fiz questão de ser visto como um sucesso, tá ligado? Eu nunca fiz questão, de verdade, Rodolfo. Eu sempre fui um cara muito simples. Eu tive oportunidades, mano. Eu tive oportunidades eu já tive oportunidades de viver de aparência. Eu recebi muita proposta que eu podia realmente ser talvez o que para essa pessoa e para outras pessoas seja sinônimo de sucesso, que foi o que eu falei lá atrás para você, porque hoje sucesso é você ter dinheiro, é você ter carro, é você ter número. Para mim a hipocrisia maior é quando a pessoa fala que está preocupada com a sua situação, preocupada com um possível autoextermínio, mas a pessoa coloca a sua foto numa capa de vídeo com 300 mil visualizações falando que você é fracassado em coisas pessoais da sua vida sem te conhecer, sem imaginar, porque pra mim o que pega ver um vídeo desse, mano, que pega pra mim, não é só do cara me ofender sem me conhecer porque ele não me conhece. Pra mim o que pega, mano, é a minha filha de 13 anos assistir isso. Porque... pra ela dói, entendeu? Doeu pra mim, irmão. Você entende? Se doeu pra Tancinho, pra minha esposa que assistiu isso, cara, que ama a sua vida. Vou te falar, mano. Doeu pros meus amigos crentes, cara, que oram por você e são fã do seu trabalho, cara. Doeu pra uma comunidade cristã que tá querendo te receber de braço aberto e quando viu a fala desse pastor, falou, cara, ele não tá pregando o evangelho, cara. Porque... eu não sei qual o cristianismo que as pessoas estão querendo viver, porque Jesus não ensinou que o não ser um fracasso é você viver de aparência, ou você viver de dinheiro, ou você viver de qualquer coisa, ou você pisar nos outros dessa forma, de forma pessoal. Então, tipo, eu não quero falar muito, não quero citar o nome, porque... eu acredito que as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas coisas que elas falam. Mas vou ser sincero pra você, isso não me ajudou em absolutamente nada, pelo contrário, isso promoveu uma onda gigantesca que você não faz ideia das coisas que eu li, que pra mim foi o seguinte, só da pessoa ficar falando sobre essa preocupação de um autoextermínio, isso gerou uma motivação para as pessoas irem atrás de mim para tentarem me instigar a esse autoextermínio para depois que talvez, se acontecer, poderem falar, tá vendo? Esse aí não era feliz, porque não tinha Jesus. É desse Jesus que eu sou ateu. É esse Jesus que não faz nem eles felizes.
Porque esse Jesus simplesmente não existe, mano. Sabe o Jesus que existe, mano? É o Jesus que tá na sua lágrima, mano. Na sua compaixão. Que é um cara que já viu eu realmente passar por alguns problemas na minha vida pessoal e estender a mão pra mim, mesmo sem ser um problema seu, mano. Porque quando eu uso o exemplo da criança de rua passando necessidade, por que ela tá passando necessidade? Não é que Jesus deixou de fazer. Sabe quem deixou de fazer? Quem se diz usado por ele, mano. Quem se diz discípulo dele, mano. Porque pra mim é muito simples, Rodolfo. Eu não tô questionando o poder de Deus ou o poder de Jesus. Pra mim é o seguinte: se você é um representante dele na terra, mano, o que você tá fazendo pelas pessoas? Esse cara não me ligou. Ele poderia. Esse cara não pegou meu número. Ele poderia. Esse cara não mandou um Pix, não. Pra eu comprar um Nescau pro meu filho. Não, mano. Então é muito fácil apontar e falar, é um fracasso. Mas é por isso que eu fico triste. Saca que eu fico triste? Porque enquanto cristão, eu tenho uma luta gigantesca e não é pra reconverter você ou converter você. É pra tentar converter essas pessoas, brother. É pra tentar converter esses pastores que vêm aí e tentam deixar as pessoas cada vez mais longe de Deus, se levantando a favor de Deus, colocando palavras e mudando toda uma oratória, falando de Judas, que se matou. Judas se matou porque ele teve um peso na consciência, porque se ele esperasse, ele seria perdoado por Jesus, mano. Jesus, antes da última ceia, foi na casa do leproso, mano, e ficou lá abraçado com o cara, mano. Sabe quem não perdoou Judas, mano? O Sinédrio, mano. Judas levou as moedas de volta. Ele não ficou com as moedas. Ele levou as moedas de volta, mano. Sabe quem é que não perdoa, Rodolfo? É o templo, mano. Essa não é a igreja. Quando eu falo da igreja, é isso que eu tô falando. O Sinédrio, mano, foi quem crucificou Jesus, mano. Então quando falam que eu tô contra a igreja, essa igreja que eu tô contra foi a que crucificou Jesus, mano. Só que eu não quero virar esse representante. Só que dá pra entender. Existem duas igrejas, existem vários Jesus, existem vários diabos, existem vários tudo, mano. Então, pra mim, é muito simples, Rodolfo. Sinceramente. Literária, né? Sim, Rodolfo, posso te falar um negócio, mano? Eu tô melhor do que as pessoas imaginam, mano. Eu tô melhor do que as pessoas imaginam. Eu sofro, tô com problema. Sabe qual é o meu único problema hoje? Dinheiro, velho. Contrastando com a fala do pastor Anderson Silva, Caio Fábio, frequentemente chamado por alguns de pai dos desviados e desigrejados, concedeu uma entrevista ao podcast Redcast e comentou acerca de Daniel Pax. Tem um influenciador chamado Daniel Pax, que o nome dele era Pastorzão. Ele é meu amigo. Seu amigo? O que emagreceu, Desde que ele era grandão. É gordo e tocava. E ele tocava era uma baixo. espécie de stand-up. Isso, exatamente. Ele é um querido. Então, ele tem viralizado porque ele tem falado que, enfim, é como se a experiência dele na igreja foi tão traumática que ele realmente, tipo, pra ele as igrejas colocam na pessoa culpa, medo. Isso ele tá me repetindo que eu tô falando isso há 52 anos. Muitas coisas que o senhor tem falado. É meu amigo querido. Tem muita gente que, graças a Deus, repete as coisas que eu digo. Mas você não acha que ele exagerou, não? Quando ele falou que... a frase dele lá, que Jesus não te faz feliz? Não acho que ele deu uma exagerada, não? Não. Porque ele tá falando não de Jesus, ele tá falando do estereótipo de Jesus. Do Jesus fabricado, do Jesus construído. Do Jesus esculpido pela teologia, pelo dogma e pela doutrinação da igreja. Aí, nesse sentido, ele não sabe se explicar ou as pessoas não o compreendem bem. Mas ele está falando desse Jesus estereotipado, desse Jesus fabricado, desse Jesus objeto de idolatria, que não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho. Na realidade, o que as pessoas não entendem é que o Jesus do Evangelho não tem nada a ver com o Jesus do cristianismo. Não tem nada a ver com o Jesus da Igreja Católica, não tem nada a ver com o Jesus protestante, não tem nada a ver com o Jesus evangélico, com o Jesus pentecostal, neopentecostal. São fabricações que carregam esse apelido, mas que são a cara do diabo. São Jesuses que parecem extremamente com aquilo que no Novo Testamento se define como diabo, mas que carregam o apelido de Jesus. Eu tenho certeza que o pastorzão estava tentando dizer isso. Se ele não conseguiu se explicar, eu estou explicando em nome dele porque eu sei quem ele é.
e sei o que ele sente e o que ele pensa. Então ele não deixou de acreditar em Deus. Claro que não. Agora, tem alguns garotos por aí fazendo muita bobagem também. Eu não vou mencionar nomes aqui não, mas, por exemplo, tem um aí que eu vejo na internet, ele entra só para levantar dúvida no coração das pessoas. Ele pega lá um texto grego, ele se diz teólogo, aí ele pega um texto grego e diz assim, ensinaram isso, mas eu quero dizer que essa palavra no grego não significa isso, e não aplica aquilo a coisa alguma que produza edificação espiritual nas pessoas, porque a gente está aqui para consolar, edificar e exortar para o bem da consciência, da fé e do desenvolvimento humano. Aí chega o mesmo cara, me acende um baseado no podcast dele e fica lá fumando um baseado. Eu fiz isso quando eu era criança, com 12 anos de idade. Tem um tempo que, como o Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu fazia como criança. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de criança. Mas eles parecem que querem infantilizar pessoas. E outro dia eu vi o pastorzão junto com esse indivíduo, fiquei até preocupado. Eu falei, o pastorzão é um cara tão legal que ele não precisava desse tipo de influência, a meu ver, tão danosa. Eu também não sei quem é, então. Não precisa, eu nem vou dizer, porque não precisa aumentar polêmicas no que eu em si já digo de maneira provocativa bastante. Certo. Mas ele é um homem bom, o pastorzão. Você acha que ele tá um pouco ferido pelas igrejas também? Bastante. Ele falou em um outro corte, ele falou assim que ele não tem nenhum sentimento de gratidão ou dívida. A igreja que devia ser grata, afinal de contas toquei pra ele durante tantos anos de graça, fiz tanta coisa pra ele de graça. Quando que a ruptura dele iniciou? Quando ele chegou um dia em Brasília, há uns 18 anos atrás, foi lá na minha casa. O meu estúdio é no meu jardim e o papo de graça. Como você disse, você sabia que você foi um dos primeiros youtubers do Brasil? Eu sei de sobra, muito antes do YouTube a ver. Aí ele chegou lá e participou do programa, e aí os evangélicos, na hipocrisia, na mentira, o assistiram sentado lá, se divertindo comigo e com o Braulio, rindo demais. Um programa alegre que falava de Jesus pra cima e tudo. Rapaz, ele disse que ele apanhou tanto das igrejas, cortaram os convites, romperam as apresentações dele, e ele vivia daquilo, de ir nas igrejas, tocar, cantar, fazer o stand-up cristão dele lá, isso e aquilo. Ele sofreu boicote de todos os lados. E naquele tempo, o boicote à minha pessoa era maior do que hoje. Hoje tem gente demais me seguindo, tem muitos milhões me seguindo, e religioso é hipócrita. Se ele vê muita gente contigo, ele começa a dizer, deixa eu falar menos desse cara, deixa eu agredir menos, deixa eu afrontar menos. Então, naquele tempo, há quase 20 anos atrás, ele me disse, Caio, eu queria voltar no teu programa, mas eu não posso, quase acabaram com a minha vida. Aí houve uma outra vez, ele teve um podcast, o Pastorzão, ainda como Pastorzão, e ainda cheinho, ainda gordinho. Tá. Aí ele me convidou para ir lá. Tem alguns anos, sei lá, uns 10 anos. Aí eu chego lá de novo, o coitado apanhou. Ele disse, é uma coisa impressionante como a pastorada se mobiliza em ódio contra você. E aí ele foi ganhando vida própria, foi cada vez explicitando mais a dor, o cansaço, as machucaduras do coração dele. Mas ele é um homem bom e ele não vai terminar a vida nem machucado, nem amargurado. Isso é só um processo. Eu sei que é uma fase. E que ele vai equilibrar isso tudo dentro dele, vai botar cada coisa no seu nicho e vai descobrir o seguinte. Você sabe qual é a segunda maior denominação evangélica do Brasil? A segunda? É. A maior é a Assembleia de Deus, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Segunda maior denominação, de acordo com o censo, são chamados pejorativamente pelos evangélicos de desigrejados. Quem são esses? É o pessoal que no censo diz, não, eu sou cristão, de origem evangélica, creio em Jesus, não vou para nenhum outro grupo religioso, não quero todavia mais saber nem de templo,
nem de igreja, nem de estrutura eclesiástica, nem de exploração de dinheiro, de dízimo e de oferta. A maioria, muitos, me assistem em casa ou assistem outros que pregam as coisas que eu ensino, encontram os seus veios de conexão e organizam os seus grupos familiares. São milhares e milhares e milhares de grupos familiares se reunindo em casa. Ou pequenas igrejas, micro-igrejas ali, né? 20 milhões. Entendi. Então, essa coisa de que em 2030 vai ser maior, não. Pode ser maior apenas na perspectiva de que vai ter gente se confessando evangélica, mas não indo para a igreja. É impossível não se emocionar ao ouvir a dor e a frustração de Daniel Pax, um homem que, diante de um ataque tão duro de um líder religioso, revela não só o impacto das palavras, mas também a humanidade por trás de suas vivências. Esse momento no podcast Sem Filtro vai além de uma simples discussão sobre opiniões divergentes. Ele nos confronta com a realidade do que significa ser cristão de verdade, especialmente quando, ao invés de acolhimento, recebemos julgamentos e condenações. A fala de Daniel, a angústia de Rodolfo e, principalmente, o alerta de que o evangelho que nos é pregado deve ser de amor e reconciliação, e não de exclusão, são lições profundas para todos nós. No final, o que fica é a reflexão sobre como agimos enquanto representantes de Cristo. Como devemos tratar o próximo? Como estamos, de fato, refletindo o amor de Jesus? Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.